E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Grana Fitness. E se para você que tá chegando agora, não me conhece e veio só por conta do tema desse podcast, muito prazer, eu sou a Nath Cortez, faço parte da equipe do Caio Signoretti e hoje temos aqui, claro, não poderia deixar de faltar, o Caio Signoretti e a Bianca. Então, gente, eu acredito que esse tema chamou a atenção, por isso que você tá aqui, né? O tema hoje é assim, me formei agora. Como vocês sabem, o Caio inspira muitas pessoas em relação à educação física, né? Eu trabalho no suporte do Caio e há muitos relatos de alunos falando, eu comecei a fazer educação física só por conta do Caio e tal. E talvez você seja essa pessoa ou talvez você faça educação física e tá chegando agora por conta desse tema. E hoje a gente vai discutir sobre isso, né? Vamos falar, é a dúvida de muita pessoa. Me formei agora, o que eu faço? Qual o próximo passo? Será que realmente eu vou morrer de fome? Porque você fala pra alguém, gente, principalmente familiar. Eu tô fazendo educação física. Tô fazendo educação física. O importante é ser feliz, é fazer o que gosta. Você mas vê a expressão de desânimo na cara das pessoas. A pessoa já fica assim, tá bom então, que bom, né? Aí já pensa que você vai ser professor ou personal ou algo do tipo. Mas vamos discorrer aqui. Ou vai rolar a bola no intervalo pra galera chutar. Exatamente, né? Vamos discorrer um pouco desse assunto, né? E também traçar um pouquinho da nossa história, porque aqui todo mundo fez educação física, ou eu, no meu caso, estou cursando educação física, né? Falar da nossa experiência, né? Total, e a gente tem uma escadinha legal aqui pra conversar sobre isso, né? Você, como estudante, né? Tá em segundo período que você tá? Segundo período. Segundo período, nesse momento, né? A Bianca é relativamente recém-formada, formada há um ano, né? Um ano, E eu formado desde 2011. Desde 2011. Boa. Então, assim, a gente tem uma escadinha aqui, né? Sim. De diferentes times de profissão, em diferentes faculdades, né? A Bianca formou em uma, a Nath em outra, e de uma forma diferente, né? A Bianca meio de uma forma híbrida e eu de uma forma presencial. Então, aqui a gente tem uma pessoa 100% formando online, Verdade. a outra híbrida e eu presencial. Então, acho que a gente tem bastante coisa pra coisa. citar, pra falar, né? Sem Boa. dúvida. Vamos lá, por onde a gente começa? Eu acredito que, primeiro ponto, eu não sei se a Bianca ia falar alguma coisa. Não, perdão. pode falar. Pode Então, startar. Um primeiro ponto, não sei a qual nível você está, né? Você lidar com esse processo das pessoas falar, você vai morrer de fome por estar fazendo educação física, será que realmente dá dinheiro? Eu, particularmente, não tive tanto preconceito com isso, porque eu comecei a trabalhar contigo e logo depois já fui exercer a faculdade, né? Fui começar a faculdade. Mas assim, a tua experiência, a tua história, logo quando você iniciou ali, só pra gente pegar o engate aqui. Sim. Primeiro, eu acho que essa questão das pessoas te julgarem por fazer educação física, às vezes é uma profissão que parece que tem um demérito aí, né? Tem algo assim, parece que é uma subprofissão, né? Por que parece que é uma subprofissão? Porque dificilmente você vê pessoas muito bem-sucedidas na profissão, e isso é um fato, né? Não dá pra falar que não é um fato, ou não, é um fato. Realmente é muito mais comum você ver médicos bem-sucedidos, engenheiros bem-sucedidos, do que um educador físico, um profissional de educação física bem-sucedido, né? E por esse motivo, muitas pessoas, e também pela característica de trabalho que envolve esporte, que envolve não todas as áreas da educação física, inclusive a gente vai falar sobre isso, mas por conta de envolver esporte, exercício, as pessoas acham que a faculdade de educação física é para ensinar você a se exercitar. E muitas pessoas até são atraídas para a faculdade pelo curso, porque elas acham que vão jogar bola na faculdade, que vão malhar na faculdade. E no final das contas a gente sabe, e vocês também sabem disso, né, que, não tem nada a ver, né? Apesar da gente aprender. Então, assim, como é que a gente lida? Primeiro ponto. Eu acho que independente da profissão, a gente tem que tomar muito cuidado com o que os pais querem da gente. A gente tem que ir lá na base, né? E algumas pessoas aqui são criadas por pai, por mãe, outras talvez por um dos lados, ou que seja. A pessoa que te cria, obviamente, ela pensando no seu bem, pensando no seu futuro, na sua segurança financeira, no seu sucesso profissional, e até por ignorância, ela pode achar que o melhor pra você é uma profissão que ela confie. Exato. Ou que ela exerça. É muito comum, né? Sim. O pai é engenheiro e o filho quer fazer educação física. E o pai fica indignado. Por que você não é engenheiro? Já tá tudo pronto, a firma pronta, aquele negócio. Mas eu acho que a pessoa que tá nos ouvindo, ela tem que entender que
ela não deve ouvir os pais nesse sentido. Afinal de contas, a profissão e a atuação vai ser dela pro resto da vida, né? Os pais, eles vão tentar colocar as experiências, bagagem e até... Eles vão tentar colocar uma esperança em você de algo talvez que ele não tenha feito. Eu sempre quis ser médico, meu filho vai ser doutor, tem muito isso, né? Meu filho vai ser doutor, e aquele negócio, e parece que é um orgulho, né? Você vê quando mães, né, pais, às vezes estão citando dos filhos, meu Deus, quando o filho é médico ou alguma coisa assim, parece que os pais enchem a boca pra falar, né? Aí vai fazer medicina. Porque, nossa, o fulano formou em medicina. Porque ele vai ser... porque agora vai fazer plantão e vai fazer... E assim, tem uma cultura aí. Então a pessoa tem que entender que, o que eu, não a sociedade quer, o que eu me identifico mais. E você tem que ir atrás disso. E sim, as pessoas vão, por uma questão cultural, achar que isso não é o melhor. E quando eu falei isso pras pessoas, amigos, familiares, as pessoas olhavam com uma cara igual você falou, tipo... Nossa, né? Eu já brinquei até, falando tão bonitinho, mas coitado, vai ser pobre o resto da vida. E ainda vai andar de pochete numa moto pra lá e pra cá, ou vai se enfiar num colégio, rolar a bola pra criançada chutar. E essa vai ser a vida, né? Como é que foi pra vocês nesse ponto, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência, mas eu quero ouvir de vocês agora esse início. Sim, né? Pra mim, assim, sempre tive vontade. Era uma coisa que... qual que é a matéria que você mais gosta? Porque sempre quando a gente tá no colegial ali, né? Você fica assim, eu vou pra uma área que é a que eu mais me identifico das matérias que eu tenho, né? Então, qual que é a matéria que você tira 10? Educação física. Educação física, sempre foi assim. Só que eu mesma já criava esse preconceito e toda essa coisa, vou ser pobre, ou vou, sei lá, não, eu acho que não vou falar que eu quero isso. Tanto é que no período ali que eu tava pra decidir, pra tomar essa decisão de tipo, vou pra faculdade, o que eu vou fazer? Eu fiz um outro curso. Iniciei num outro curso que, tipo, falei, não tenho muita certeza ainda, vou pra qualquer coisa. Daí, iniciei na agronomia, tipo, nada a ver. Mas assim... E aí, só que durante aquele período que eu fiz um período só, e aí na hora que eu vi que não era aquilo mesmo, voltei e falei assim, cara, eu acho que eu preciso ir no fundo, assim, no profundo mesmo do que eu quero. E você foi uma inspiração pra mim, tanto é que eu fui lá passar os dias com você, ver como é que era a rotina. Porque assim, as experiências que eu tinha de visualizar os profissionais de educação física na época, era muito os professores. Eu participei, tipo, de time de vôlei na época. Então, assim, eu imaginava muito que era aquela rotina, aquela coisa. Musculação tu não fazia nada, não? Eu cheguei a fazer musculação, mas não era uma coisa que não tava frequente. A gente associa com professor de colégio, né? Eu, pelo menos, lá atrás, eu me associava assim. Não me associava, mas quando eu pensava em educação física, lá atrás, antes de saber o que era, falava, nossa, eu vou virar o Alex Tucano, lembra? Lá de Machado. Lá de Machado, e nada de errado com o Alex. Mas a questão é que eu falava, cara, assim, eu não quero ficar... Você tinha aquela referência, né? Sim. Era aquela referência que tinha. Era aquela referência do cara que ia lá, soltava a bola, marcava a presença dos alunos, apitava, pode jogar. E era isso, dava uma treta, separava, e era isso. Era isso. Eu também tinha essa visão. Então, assim... Quando eu fui buscar mais como que era a rotina, né? Quais eram as possibilidades. Porque é um leque, né? A educação física é um leque. Tem muitas possibilidades, infinitas possibilidades. Vamos pontuar, inclusive, aqui pra você que tá ouvindo. A gente vai pontuar uma a uma. Tem infinitas possibilidades e aí você fica meio assim, né? Nossa, e aí? O que eu vou fazer? E quando eu fui ter a experiência de ficar uns dias... que aí o Caio já era a minha inspiração. Daí eu olhava e falei, nossa, então acho que no fundo eu vou falar isso. O meu pai, minha família sempre me apoiou em qualquer coisa, qualquer decisão. Tanto é que quando eu comecei a fazer agronomia, meu pai falou, você tá ficando louca, né? Não tem nada a ver com você. Mas beleza, você quer ir? Vá, faz... Colha a experiência. Colha a experiência. E aí, ele já meio que, tipo, quando eu falei, pai, não é isso que eu quero, eu acho que eu quero educação física mesmo. Ele falou, já sabia que isso ia acontecer. Vai atrás. Então, foi aí que foi o processo, assim. Mas eu mesma já tinha esse preconceito de falar, eu quero fazer educação física. Eu não gostava, às vezes, de explorar e falar isso pras pessoas, entendeu? E pra você, Nath, como é que foi? Cara, eu, assim... Confesso que nunca imaginei fazer educação física. Nunca foi o sonho de criança. Eu, particularmente, quando eu terminei Nossa, pra quem não viu, meu relógio caiu. Mas enfim. Eu nunca pensei numa profissão exatamente quando eu terminei a escola, né? Eu não tinha uma noção do que fazer. Então, eu decidi optar por seguir trabalhando mesmo. Secretária, cursos aí, coisas básicas. E daí, quando eu te conheci teu programa, me tornei aluna do programa, né? Aquilo meio que virou uma chave dentro de mim, porque eu vi que eu mudei.
Então, eu emagreci pra cacete. Eu não sei quem me conhece, quem não conhece, depois... A gente pode colocar um antes e depois pra ver ali a minha mudança. Mais de 20 quilos, né? Mais de 20 quilos. Então, aquilo virou a chave dentro de mim. Eu falei, nossa, tá aí, será que isso faz sentido pra minha vida? E eu despertou pra eu querer fazer isso e ajudar pessoas. Assim como você tinha me ajudado, falei, poxa, eu quero ajudar mais pessoas. Foi aí que eu decidi, a minha profissão da minha vida vai ser... vou fazer educação física e vou ajudar as pessoas como o Caio me inspirou. E daí foi quando eu decidi, não, vou fazer isso. Vai ser algo realmente pra minha vida. Mas assim, a gente tava falando aqui do morrer de fome, passar fome. Isso é um ponto delicado, porque se você for médico, você também está sujeito a não ser bem sucedido, né? Exato. Porque no fim... quem faz a sua carreira, quem faz a sua jornada é você mesmo. Exato. Sim, e assim, só pra fechar esse ponto do preconceito e tudo, eu acho que assim, tem famílias e famílias. Então tem pessoas que vão ter mais dificuldade em lidar com a família e tem pessoas que vão dar uma certa sorte, igual a Bianca deu, da família ser compreensiva. No seu caso, você já não... Quando você resolveu fazer educação física, você já não tinha dependência da família, já tinha teu trabalho e tal. E no meu caso, eu posso dizer que a minha família também foi bem tranquila em relação a isso, né? Foi bem assim, pô, vai lá, faz o que você gosta, o que você quer, pensa. E eu tinha algumas possibilidades em mente. Na época era fisioterapia. Pensei levemente em fazer a administração, porque era uma coisa mais comum, básica ali, que eu falava, eu acho que isso aqui vai servir para qualquer... Eu não sei o que eu quero, então talvez administração para... qualquer coisa que eu for lidar, isso vai ser útil, sabe? Um pensamento assim. Educação física. Medicina, cheguei a cogitar, mas sabe... Quando aquele negócio chama, né? A educação física gritava mais alto. Sim. Então, nesse ponto eu tive essa sorte. Mas pra você que não teve essa sorte na criação, no sentido, não na criação, mas no sentido do apoio familiar, infelizmente ou felizmente, você tá ouvindo isso agora, você tem que entender que você vai ter que bater no peito e fazer a tua escolha. E não a escolha pelos seus pais, porque senão você vai realmente ser muito possivelmente infeliz o resto da sua vida, né? E porque, pô, é uma profissão que geralmente a gente escolhe pra atuar, pelo menos boa parte da nossa vida, né? Mas vamos... Um ponto aqui, se você tá gostando, curte já, deixa o seu comentário aí, se você se identificou, se inscreva no canal, que a gente tem muita coisa boa pra falar pra você aqui. Então, vai curtindo aí, escreva um comentário e inscreva no canal. Boa. E a gente pode pontuar aqui, né? Falar sobre o mercado da educação física, que é muitas vezes, como vocês falaram, associaram só o professor, a pessoa que faz licenciatura, que atua ali na escola, ou só o personal trainer, né? Vamos colocar os pontos. E deixa eu contar uma coisa, né? Assim, falando sobre isso, né? Sobre esse negócio de professor e tal. Meu pai é professor. Então, assim, lá atrás, quando eu comecei a falar educação física, eu falava, professor? Só que aí eu pensava, professor concursado, eu vou ter que passar numa prova pra ser concursado, assim, do Instituto Federal. Sei lá, a famosa segurança financeira. Exato. A ilusória segurança financeira. Exatamente. E por eu ter feito no ensino médio, eu fiz técnico junto com o ensino médio. E aí, eu tava naquele meio das pessoas, dos professores concursados, que, né, tipo, o meu professor de educação física lá, ele era um concursado. E eu falava, nossa, que legal, né, que legal. Tipo, então, assim, eu tinha esse pensamento lá atrás, quando eu falei, se eu for pra educação física, eu vou, pra eu ter uma garantia, pra eu ter uma segurança de alguma coisa, eu vou ter que fazer um concurso, prestar um concurso e me garantir ali. E aí, assim, é uma ilusão, né? É uma ilusão. E a gente pode discorrer um pouco sobre isso, mas eu tinha esse pensamento lá atrás. Só deixar um spoiler sobre isso, assim, né? Porque, assim, a conta é muito simples, gente. Você pega... Segurança financeira. Por que na minha opinião isso não existe, né? Porque primeiro que, independente se é concursado ou não, você tá sujeito a, de alguma forma, ser demitido ou algo nesse sentido. Independente mesmo. Mas concursado... Não, faz uma cagada pra ver se não vai dar uma justa causa, enfim. Mas independente, vamos pegar ali um salário de concursado na educação física. Ele gira em torno de 2 e pouquinho... vamos colocar, dependendo, até 5, talvez. Dificilmente passa disso, assim, sabe? E, pô, você pega, soma isso, vezes 12, você vai chegar no que ganha no ano. Só que muitas vezes, se esse profissional empreende ou trabalha de maneira autônoma, o valor que ele pode fazer ao longo de 10 anos pode superar e muito o valor que ele faria na vida inteira como concursado. Sim. Ou seja, cadê a segurança? Sendo que empreendendo e você, de alguma forma, não sendo concursado, você pode
se dá o luxo, se quiser, óbvio, aposentar mais cedo do que o concursado que vai ter uma carência ali, ter que trabalhar até certo ponto para ter os direitos, para não sei o quê. Então, assim, é um papo bem polêmico e, ao mesmo tempo, a minha visão é que segurança não existe em nenhum dos lados. Nem no empreendedorismo, nem no concurso. Mas, bom, vamos listar aqui quais são as possibilidades. E aí vocês vão me ajudar. Pra pessoa que tá nos assistindo, tipo, o que eu posso fazer? Me formei. E agora, pra onde eu posso ir? Vamos começar com a parte da licenciatura, porque a gente sabe que a educação física é dividida em, pelo menos até o momento, em licenciatura e bacharelado, né? Antes era a licenciatura plena. Antes era, ou seja, era uma coisa só, poderia atuar em qualquer área. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, meio que tinha acabado de mudar isso. Tinha acabado. Então eu já tive que fazer a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura é tudo para você lecionar, para você dar aula no colégio, até mesmo ser professor de faculdade, uma pós-graduação, você precisa ser licenciado. O bacharel já é mais para a área do desporto, né? Você pode ir para a área do desporto, trabalhar como personal trainer e por aí vai. E, bom, falando da área da licenciatura, o que é o básico que a gente já citou? Você pode ser professor de colégio, professor de educação física de colégio, né? De todas as séries, classes, desde o ensino infantil ali até o colegial e tudo. E, cara, geralmente é uma carga horária de meio período, né? Geralmente não é um período inteiro. E um salário fixo, geralmente não tem variável nenhuma. O salário não é alto, né? Não tenho dado aqui agora, inclusive era legal de ter puxado, mas não tenho dado, mas o salário não é alto para um cargo desse. E ao mesmo tempo não tem muito trabalho, né? Tem trabalho? Tem meio período, né? É uma coisa que você poderia até ter uma dupla jornada, se fosse do seu interesse. Se a gente migra, né? Ainda na área da licenciatura, você poderia lecionar em faculdade. Você se especializa em fisiologia do exercício, em biomecânica, em natação, em algum desporto, e você vai dar aula, né, em faculdade. E aí depende, se você é um professor sem uma especialização, você vai ganhar ali 30, 40 reais talvez a hora. Se você é um professor com mestrado, você talvez ganhe 50 reais a hora. Se você tem doutorado, talvez você ganhe 70, 80, 100 reais a hora. Não sei ao certo. Pelo menos é a média que eu imagino ser comparada com o que há não muito tempo atrás era, né? E você também vai pegar ali, geralmente, um turno de meio período. Não é o dia inteiro, né? Você vai ter uma agenda meio picada. O que geralmente o pessoal da licenciatura faz é trabalhar em escolas ou faculdades diferentes, né? Em um período em uma e lecionar à noite em faculdade. Exatamente. Tem muita gente assim, sim. Eu tinha professor que trabalhava em colégio na parte da manhã, na parte da tarde eu acho que ele tinha pra ele, e na parte da noite ele dava aula, né? Era uma coisa nesse sentido. Mas, bom, a área de licenciatura meio que, basicamente é isso. Mas você pode ir para a área do desporto, né? Que também muita gente faz até com esse intuito. Eu quero ser professor de futebol, professor de natação. E aqui tem um porém, que inclusive, eu não sei como é que tá isso hoje, eu tô um pouco por fora das leis atuais, né? Mas é mais ou menos assim. Tinha uma época que tinha era uma licença, por exemplo, se você é professor de luta, você poderia tirar uma licença, você nem precisaria formar educação física, você poderia tirar uma licença para dar aula de luta. Porque entendia-se que se você tem a experiência em um esporte, você tem até mais bagagem para ensinar do que um cara que tá saindo da faculdade e nunca teve experiência com esse esporte. O que faz sentido, né? Você pega, por exemplo, um professor de luta, faixa preta de jiu-jitsu. Cara, quem que vai dar uma aula melhor de... Quem que tem mais critério para dar uma aula de jiu-jitsu? O faixa preta de jiu-jitsu ou um recém-formado que nunca fez jiu-jitsu? Sim. Óbvio que é a faixa preta. Então tinha uma licença. Eu não sei se isso existe, tá? Então, eu confesso que não sei. Tô sendo bem aberto aqui. Mas tinha essa licença que o cara poderia tirar. Não sei se isso tem mais, mas o fato é, você pode entrar com esse intuito. Eu quero criar uma escola de artes marciais, quero dar aula de natação, quero criar uma escolinha de futebol. Inclusive, vou te falar. Agora a gente entra um pouco assim, ó. Eu tinha, né? Um professor que ainda é amigo, conhecido, a gente troca ideia de vez em quando. Ele trabalha com essa área de escolinha. E, cara, ele ganha bem pra caramba. Bem pra caramba, né? O Brasil é conhecido como país de futebol, né? As crianças hoje em dia, então, realmente, se souber fazer... Né? 20, 30 mil reais de salário que ele tem ali, dando aula de futebol, porque ele trabalha não só em colégios de alto padrão, né, como funcionário do colégio, mas ele tem a escolinha que também, cobra lá
não sei, uma mensalidade relativamente alta por cabeça, né? E, cara, é interessante, assim. Então, assim, é algo que sim, pode dar dinheiro essa área do desporto, desde que você tenha uma identificação, um know-how naquilo. Eu acredito que tenha que ter um know-how. Sim. Né? Tem que ser formado, mas, pô, tem que ter um know-how. Eu, por exemplo, dei aula de judô, né? Mas, pô, faixa preta de judô, treinei judô a vida inteira. Não conseguiria dar aula de judô se eu não tivesse treinado judô, por mais que eu fosse formado. Sim. Mas é uma área também, desporto, então, assim, esportes, né, de maneira geral. Você pode atuar com alto rendimento. Inclusive, eu tenho um colega que adora isso. Ele tá dentro de um clube de futebol, né? O Flávio, o Frangão, um abraço. Não sei se ele tá ouvindo. Ele tá dentro de um clube de futebol. E também, com certeza, tá ganhando muito bem lá. E, meu, é uma área interessante, né? Você pode ir pra uma... eu não quero trabalhar necessariamente com o dar a aula do esporte, mas eu quero trabalhar, por exemplo, no laboratório. Por exemplo, eu quero ser fisiologista de um clube de futebol. Você pega, por exemplo, grandes clubes, Flamengo, Corinthians. Cara, eles têm um fisiologista. Um cara que só fica lá, o nerd, é o nerd que fica lá fazendo estudos, prescrevendo treino pros caras. Cara, se o cara é, sei lá, se o cara é lateral ou atacante, ele precisa mais do que? Ele precisa de explosão, ele precisa ter impulsão pra cabecear uma bola, ele precisa ter força porque ele é zagueiro. Então, vamos passar um treinamento de acordo com a especificidade da posição que ele joga. E o cara fica ali estudando. Tem esse perfil também. Então, olha só. A quantidade de coisa que a gente já falou. Sem falar os esportes também, né? Sem falar do comum. A quantidade de a esporte gente citou só o judô ali. Sem falar outros esportes, né? Mas sem falar do comum. O que é o comum? Ser professor de sala e nada de errado. Você pode ser também instrutor de musculação numa academia. Aí você pode ser personal trainer, você pode ser professor de ginástica, de zumba, de yoga, de pilates, de N coisas que uma academia oferece ou que uma atividade ao ar livre ofereça. Você pode ser funcionário da prefeitura, concursado e dar aula em alguma instituição da prefeitura ou até mesmo em parques da prefeitura, que existe muito isso também. Você pode... Além disso, podem falar se você é mais alguma coisa à cabeça, assim... Pode trabalhar, escolher... Tem muita gente que, pelo menos na faculdade que eu tô fazendo, tem muita gente que, por incrível que pareça, e que bom, eles estão olhando pro lado do pessoal com alguma necessidade física. Eles estão buscando se aperfeiçoar em ajudar pessoas com a necessidade física, tanto para a área do esporte, né? Tem lá muita gente querendo ajudar em recuperação, por exemplo, para fazer do esporte com cadeirantes, com pessoas com necessidades especiais e também na musculação, como se aperfeiçoar e melhorar para trabalhar com pessoas assim. E eu falei, nossa, que bom que isso está acontecendo. Idoso é um público também bem interessante. Exatamente. E uma coisa que a gente não falou, e que muitas vezes a pessoa entra com esse objetivo. O cara pode entrar pra ser dono de academia. Sim. Né? É porque assim, o dono de academia, ele é um empresário. Geralmente ele não... Ele não precisa ser formado em educação física, mas aquele negócio. Obviamente, um cara que é formado em educação física e que atua na área, já trabalhou em academia, ele vai ter muito mais chances de se dar bem sendo um dono de academia do que o empresário que simplesmente quer pôr dinheiro e não entende nada sobre o mercado, né? E a gente vê muito isso. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. O cara é empresário, abre uma academia, não tem noção nenhuma da parada, faz uma cagada e dali a pouco fecha. Então, assim, é uma parada que também é uma possibilidade. Inclusive, eu entrei educação física com esse pensamento. Eu falei, cara, eu quero me formar pra você personal trainer. Eu tinha a linha do tempo. Eu vou ser personal trainer, vou ganhar tanto por mês. Na hora que eu tiver com a agenda cheia aqui, eu vou montar uma academia em alguma cidade que eu queira morar. E era litoral que eu pensava. E dali eu vou lotar essa academia. E é isso, vai ser assim. E aí depois as coisas foram acontecendo. Hoje... Ainda bem que isso não aconteceu, né? Tipo, aconteceu coisas melhores, não que eu tava imaginando. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque pra você que tá ouvindo, às vezes você tá com um pensamento hoje, você tá entrando pra uma coisa. E talvez você vai fazer aquela coisa, tá tudo bem. E você vai ser feliz assim. Mas talvez, cara, vai dar uma reviravolta positiva, que você vai fazer essa coisa de uma outra forma, que eu faço isso hoje, eu tenho uma academia, mas assim, é de uma forma que eu nem imaginava lá atrás, né? Sim. E eu entrei exatamente isso, eu entrei com um pensamento e me inspirando na sua rotina lá atrás, que era uma coisa presencial, e falando, e assim, nossa, vislumbrando com aquilo, falei, nossa, vai ser assim a minha rotina. E hoje, praticamente, eu nem atuo, né, na área da educação física, assim, com o que eu imaginava lá atrás. E tá tudo bem, assim, é uma coisa que muda mesmo. E é muito difícil, né? Às vezes, quem tá saindo agora do ensino médio e, tipo, eu quero começar,
É difícil mesmo você tomar a decisão de escolher o que você quer ser pro resto da vida. Mas não quer dizer que a escolha que você fez ali, ela não possa mudar, porque muda mesmo. Sim. Isso é muito... Porque assim, eu confesso que eu achei muito difícil fazer isso. Falei, nossa, eu preciso decidir o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Meu Deus. É assim, um fardo, nossa, né? sabe? Um peso. A Ainda gente mais traz isso como um peso, às vezes. ainda mais você E tem que ser leve. Você tá saindo do ensino médio ali, às vezes é uma pressão, né, social ali, de que você precisa decidir uma coisa. E assim, muda. E eu posso dar uma dica, ó, pra você que tá ouvindo. Cara, e tá assim, né? Nossa, meu Deus, realmente, muita possibilidade. Eu quero isso, mas também quero aquilo, mas quero aquilo outro. A melhor coisa do mundo é você, ainda em formação, já começar a fazer estágios, trabalhe de graça. Eu trabalhei muito de graça. Mas escolha experiências. Sim. Esse é o ponto. Surgiu oportunidade de você dar aula de Pilates. Eu nunca dei Pilates. Vai lá e dá, porque agora é a hora. Ninguém te conhece. Você não tem uma reputação ainda. Você pode fazer as cagadas. Se tem uma hora de você fazer cagada, é agora. É agora. Você pra errar no início, né? Vai lá. Experimenta dar aula. Eu sempre falei, cara, eu nunca vou dar aula pra criança. Mas adivinha se eu não fui experimentar e se eu não fui dar aula pra criança? Porque foi a minha primeira oportunidade de carteira assinada. A primeira oportunidade que eu tive, falar assim, nossa, ter uma carteira assinada, ter um emprego, um dinheiro ali mais fixo, foi dando aula pra criança. E eu falei, não, isso é uma coisa que eu não vou fazer. Mas eu fui e fiz. Aí depois, aula de ginástica, uma coisa que eu sempre odiei, não tenho ritmo nem pra dançar o forró, 2 pra cá, 2 pra lá, mas fui pra aula de ginástica. E por que eu tô falando que é bom colher experiência? Por exemplo, professor de sei lá, de funcional da academia, às vezes que eu estagiava, por algum motivo não ia. Aí a dona da academia ficava doida, meu Deus, o professor vai faltar, alguém quer cobrir? Eu era o primeiro a levantar a mão. Alguém, pelo amor de Deus, pode cobrir, todo mundo... Até, sabe, igual sua madruga, abaixa o papelzinho. Eu, na hora que falava... Surgiu, eu pego. E assim, com cozinha na mão. Ai meu Deus, nunca dei isso, mas não, eu vou lá. Então eu tinha aquele receio, mas ao mesmo tempo algo falava assim, vai. Você vai ter uma experiência. Aí eu ia, experimentei, dei aula de funcional, dei aula de ginástica, dei aula de tudo que você imaginar na academia. Dei aula de combat. Era uma descoordenação total, a música vai ficar tudo descoordenado, mas dava. Então, tipo assim, E por que isso foi bom? Porque hoje, as coisas que eu faço, parte do que me permite fazer o que eu faço, veio da base que eu tive lá atrás com isso. Até a vergonha mesmo. Eu era uma pessoa tímida. Então, eu desbloqueei com isso. Então, assim, experimente. A tua hora de errar é agora, a tua hora de experimentar. Porque, assim, é dessa maneira que você vai se identificar. Exato. Como é que você vai... Por que gera dúvida? Não sei se eu vou pra lá ou pra cá, porque você não sabe como é. Então, você tem que ir lá experimentar. Falar, não... Isso aqui eu tenho certeza que eu não quero. Tanto é que eu fui lá experimentar aula de judô. Dali a pouco eu falei, cara, eu tenho certeza que eu não quero isso, mas eu vou aguentar aqui mais um pouco. Mas eu tenho certeza. Aula de ginástica, foi bom, depois não quero. É bom pra saber, pra tomar as decisões, né? Tipo, isso... Pelo menos você saber o que você não quer, já é válido. Ué, né? Você já vai eliminando. Exatamente. Isso puxa pra um tópico, uma pergunta aqui que pode surgir muito, né? Será que eu faço o que eu gosto ou que vai me dar mais dinheiro, né? Entra nesse ponto. Será que eu me formei agora? O Caio falou um monte de coisa, então será que eu vou fazer o que eu gosto? Ou isso aqui tá dando mais dinheiro? Vamos preto no branco? Sabe o que vai te dar dinheiro? O que vai te dar dinheiro, independente de você fazer o que gosta, não gosta, cara, pensa sempre, você quer ganhar dinheiro, você tem que pensar em como que você escala aquilo que você faz. Pronto. Escalar ou agregar valor. De duas uma. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu queria muito ser professor de balé. Mas balé não dá dinheiro. Exato. Exemplo, né? E você pega o teu exemplo aí, você que tá ouvindo. Mas, cara, e se você tiver 20 mil alunos de balé, não vai dar dinheiro? Com certeza vai. Opa! Como é que você pode ter 20 mil alunos de balé? Não sei. Abrindo uma franquia, empreendendo online, tendo um programa online, que eu conheço pessoas, inclusive, que têm um produto de balé e ganha bastante dinheiro online. Ou você se tornando uma referência no balé e ser a mais cara de uma cidade que, agregue valor, ou de um polo que tenha essa demanda, e você vai cobrar caríssimo. Você vai ter poucos clientes, mas você vai cobrar caríssimo. Você vai ser a professora de balé, ou o professor de balé, que, vai ganhar ali uma hora aula absurda. Enfim, possibilidades tem e muitas, né? Ou você vai pro alto rendimento do balé de alguma forma. Então, assim, é lógico que ganhar dinheiro, independente se você vai escalar, se você vai agregar valor, é uma coisa que vai demandar o quê? Know-how, experiência, trabalho, resiliência. Mas o fato não tem essa de não dar dinheiro.
Tem, você não tá olhando. Agora, o que você pensa que não dá dinheiro é aquilo que todo mundo faz. Se você fizer o que todo mundo faz, realmente Exato. não vai dar o dinheiro médio. Então, assim, um professor de balé médio ganha bem? Não. Mas se você quer ficar na média ou você quer pensar fora da caixa, né? Então, assim, é por aí. Então, não é gostar ou não gostar. É pensar em como escalar ou agregar valor, na minha opinião. Sim, com certeza. Eu concordo com isso. E, tipo assim, essa parte de quero ganhar dinheiro é um ponto que, meu, se for da sua vontade mesmo, crescer com aquela... Independente da área que você escolheu ali na educação física, né? Aí entra até num outro tópico aqui que a gente tá falando sobre especializar, né? Em alguma determinada área. Tipo, com um curso a mais ou especialização mesmo, Sim, né? Tipo, aí a gente pode entrar aqui. Você realmente aprendeu tudo que precisava na faculdade? Sim. Tipo, mas nem de perto, né? Nem de perto. E aí, assim, onde que você busca esses outros conhecimentos, né? Tipo, além da faculdade. Existem N possibilidades pra poder... Vamos pensar assim, ó. Todo mundo tem um tempo limitado. Eu tenho as mesmas 24 horas que vocês duas. E já imaginou... A gente tá falando aqui de N possibilidades dentro da educação física. Já imaginou se você fosse estudar tudo? Você acha que dá tempo? Não dá, não dá. Você ia ter 100 anos e você não ia conseguir ter estudado tudo. É muita coisa. E ficar bom em tudo. Então, assim... É mais do que óbvio que sim, você tem que escolher uma linha. E pode ser mais de uma linha? Pode. Mas tem que ser algo que caiba dentro do seu tempo, né? Tempo de 24 horas, tempo de vida, algo que você... Sim, eu sou da opinião que você tem que fazer algo que gosta, porque vai ser mais fácil você pensar em prosperidade nesse sentido. Quando você faz algo que você gosta, assim, trabalho é trabalho de qualquer jeito. Você gostando ou não, dá trabalho. Você gostando ou não, tem pepino. Eu faço o que eu gosto, mas eu tenho um monte de pepino. Tem um monte de coisa que eu faço que eu não gosto dentro da atuação. Claro. Mas que faz parte daquilo que eu gosto. Não tem como ser o prazer 100%. Fazer o que a gente gosta não descarta as coisas que vêm junto, né? Exato. Vem Os ônus e os bônus, Exatamente. Exato. Então, não é Sempre. porque a gente... igual eu me apaixonei por educação física no ramo de musculação, né? Eu tô fazendo o que eu gosto. Tipo, tô estudando e trabalhando no ramo que eu gosto. Mas não significa que tenha só isso. Vai ser lindo, romântico. Não. Tem um monte de função que você muita não coisa. curte. Exatamente. Que faz Você tem que parte. executar. Porém, o foco principal eu tô fazendo. É o que eu gosto. E isso leva a gente a se motivar e se aperfeiçoar, né? O que a gente tava falando. Porque na faculdade, realmente, a gente não aprende tudo que a gente precisa. Porque senão, se eu parar ali, eu fico na média. Quem tá na média acaba sendo medíocre, né? Fica naquela E sim, você tem que ali. procurar cursos extras, né? Eu diria assim, ó. Pós-graduações são boas? A minoria. Inclusive, a gente vai criar uma, Sim. né? Boa. Em breve. Porque, assim, novidades aí. eu acho que muita pós-graduação é muito baseada em muita teoria e pouca prática. Acaba sendo uma segunda faculdade ali, de novo, só teoria. Nossa, de coisa... é muita prática que eu falo assim, não é algo que vai te agregar imediatamente. Sim. Eu sou a favor de que como o próprio nome já diz, é uma pós-graduação. Se é uma pós-graduação, significa que é algo que você vai estudar após formado. Se você vai estudar após formado, tem que ser algo que já tenha uma implementação que te traga um retorno financeiro. Sim. Então, Exatamente. porque... qual que é o sentido? Pra prática já, né? Já estar na prática. você aprender algo que, vai me dar um retorno financeiro. Imediato quase, sabe? Porque se for pra eu só encher minha cabeça de teoria de novo, isso eu já fiz na faculdade. Exato. Eu já faço nos cursos pra agregar. Aquelas matérias chatas, né? Que a gente... Exato, tem que ser uma coisa prática, sem firulagem. Esse é o ponto. E pós é muito firulagem. Eu fiz uma pós, eu fiz uma pós na área de educação física, né? Musculação e personal trainer. Foi boa, teoria e tal, mas eu fiz uma outra, por exemplo, de gestão estratégica, inteligência e negócios. E, sinceramente, não me agregou, como outros cursos que eu fiz na área de empreendedorismo, na área de gestão, cursos até de 3 dias que eu fiz de gestão, Imersão, que me agregou muito mais do que uma pós de 2 anos. Então, algo que a gente vai criar é uma pós de implementação. Então, assim, cuidado com a pós que você faz, que você investe o seu tempo e dinheiro. E fora isso, sim, se especialize, pegue um dos melhores ou o melhor do nicho de atuação que você quer. Veja se essa pessoa tem cursos
presenciais, online, que seja, faça isso. Faça. Porque é isso que vai Continue se te agregar. aperfeiçoando, né? E Eu não acho para. mesmo. Isso não para. Até hoje eu faço, né? Então, acho que é por aí. Não é porque se formou que você vai só parar em receber conhecimento ali. E também não vai ser só na prática, né? Você precisa... Tem o know-how, tem a prática do trabalho, mas também você precisa estar se especializando para sair da média. Exato. E boa. uma outra parte aqui que a gente pode falar, que o Caio meio que citou um pouco ali, uma dúvida que muita gente pode ter, né? Principalmente hoje em dia com o mercado digital crescendo, com as empresas crescendo, o empreendedorismo cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Sim. E uma dúvida das pessoas, será que meu primeiro passo, eu vou abrir o meu próprio negócio? Será que eu já consigo encarar isso de primeira? Ou eu vou primeiro buscar o conhecimento ali trabalhando para os outros, sendo empregado, né? Sendo um CLT, digamos. Eu acho que assim, ó, uma coisa não exclui a outra, né? Tem pessoas que pensam assim, ou eu sou empregado ou eu sou dono. Cara, ou eu sou empreendedor ou eu sou empregado, né? E você pode ser um funcionário, um colaborador de uma empresa empreendendo dentro daquela empresa, né? Eu acho que é por aí. O que eu considero o empregadão, o CLT, o que é aquele negócio engessado? É o que eu já citei algumas vezes no sentido de você sente que só tem um patamar dentro daquela empresa. Exato. É você ser o professor de colégio, por exemplo. É só aquele patamar. Você vai ser aquele professor. No máximo, você vai ter um reajuste de acordo com o salário. De acordo com... No máximo. No máximo. Então, você vai ganhar ali aquele fixo. É fixo, não é variável. O que é o variável, pra quem não sabe? Variável é aquilo que você ganha... O fixo é aquilo que você ganha todo mês. Faça chuva, faça sol, você tá pingando na tua conta. O variável é aquilo que pode entrar conforme seu desempenho. Conforme o andar da carruagem da empresa. Ou seja, se você está executando um bom trabalho, se a empresa que você trabalha está performando bem, ela te paga uma bonificação além do seu salário por aquilo. Isso é o variável que você não encontra no CLTzão no caso do professor de colégio e tudo. E, isso é engessado, porque o cara vai crescer para onde ali? Ele não tem... Ele fica limitado. Agora, se você tá numa empresa, mesmo como colaborador, né, empregado, e pô, você sente que dentro daquela empresa você pode crescer, galgar patamares, você tá empreendendo dentro de uma empresa. O que, poxa, é excelente, porque, primeiro, você tem uma certa segurança, uma boa segurança, principalmente se for uma empresa consolidada. E segundo, que você vai ter uma oportunidade de saborear os benefícios que o empreendedorismo traz, que é a abundância financeira, que é você construir algo junto, né? Ou seja, você, ainda mais quando tem coparticipações, você faz parte da construção daquele negócio, né? E em algum momento, aquele negócio que era um bebê, ele vai ser um adolescente, ele vai ser um gigante, e você pode estar fazendo parte, tendo uma fatia do bolo daquele negócio em algum momento. Agora, empreender, né? Eu quero empreender, quero ter meu próprio negócio, seja montar uma academia, seja começar um negócio online, seja não sei o quê. Cara, você tem que estar muito disposto a assumir riscos, tem que ter muito sangue no olho, tem que ter muita resiliência e estar disposto a operar e trabalhar de graça, talvez por 1, 2 anos, com a chance disso não te trazer um retorno depois desse tempo trabalhado. Então, empreender é mais ou menos isso. O cara que empreende, o cara que abre um negócio hoje, ele trabalha em média, de 1 a 3 anos de graça, só investindo dinheiro e tempo para ver se aquilo vai trazer um retorno. É assim, você pega uma franquia, por exemplo. Eu vou abrir uma franquia de academia. Até você chegar no ponto de equilíbrio, vai 3 anos, na maioria das franquias. Então, você põe lá uma bala e tal. Não, eu vou montar uma academia. Cara, você vai ter que, se você não tem dinheiro, você pode conseguir um financiamento bancário para comprar o maquinário, você vai alugar o local, você vai colocar, você vai ter que ter cliente, você tem que investir nesses profissionais. É um processo. É de 2 a 3 anos para você equilibrar aquilo que você investiu e começar a ver a cor do dinheiro. E correndo o risco daquilo não dar certo. Então, empreender... E criar um produto digital. Criar um produto digital. Mesma coisa. O que muda só do produto digital é que você consegue começar com menos. Você não precisa investir igual a academia. No mínimo, você vai investir 100 mil reais. No mínimo, 100 mil reais para uma academia pequena. Até chegando a 2 milhões de reais, 3 milhões de uma academia maior. Mas no digital, você pode começar investindo 200 reais, 300 reais, 500 reais, 1.000 reais.
E você pode ir tentando ali no digital. Digamos que o teu período de investimento no trabalho, ele vai ser um pouco menor. Talvez 6 meses. De 6 meses a 1 ano para você ver se aquilo tá dando certo. Entendi. E pode ser que não dê também. Mesma coisa do outro. Só que digamos que o período é um pouco mais curto no digital. Né? Mas nada... Se a gente fala em lançamento digital, que é o que a gente faz. A média é que a pessoa começa a performar no 7º lançamento. A maioria das pessoas, elas patinam, elas faturam 0 ou faturam muito pouco até o 7º, no 7º que começa a ver um pouco mais de dinheiro. Isso se ela estiver fazendo um trabalho bem feito, porque tem um monte de gente também que faz 20, 30 lançamentos e desiste, porque não performou. Então, assim, independente se é no digital, se é no presencial, saiba que o risco operacional é maior. E tem que ver se você tem esse perfil, esse é o grande ponto. Porque a pessoa pensa assim, eu acho que vai dar mais dinheiro se eu for um empresário e tal. Tudo bem, mas será que você tem esse perfil? Será que você tem estômago? Será que você está disposto a assumir risco? Porque tem gente que não tem esse perfil, uma questão de perfil. Simples. Eu tenho perfil de empresário, eu não tenho perfil de empresário. Cara, nem todo mundo precisa ser empresário, assim como nem todo mundo precisa ser funcionário. E veja o que encaixa no teu perfil, na tua rotina, na tua paz. Sim. Né? Porque, vou te falar, empresário ganha bem, se bem sucedido, ganha bem. Mas vou te falar, a paz ela é escassa. É o tempo inteiro você pensando na parada e por mais é uma liberdade mascarada. Exato. Agora já você, o professor que a gente tava falando que ganha às vezes pouco lá. Ele tem uma paz fodida, né? Porque ele vai lá, dá aula dele, volta, saiu de lá, ele tá de boa. Ele não precisa ficar pensando. Claro, ela vai planejar a aula. É uma rotina tranquila, né? Digamos que não tem muito imprevistos. Já no ramo de quem empreende, um empresário. Eu quero meus 3 contos ali, 2 contos por mês. E é só aquilo pra mim. Cara, eu já tenho, sei lá, a herança do pai, da mãe. O meu negócio é ter metade do meu dia livre pra curtir uma praia. Eu quero ter férias de 2 vezes por ano. Eu quero essa vida pacata, tranquila. Beleza. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É uma escolha. Mas se você tem umas ambições um pouco maiores que isso, talvez isso não vai ser suficiente. E só que aí você vai pagar o preço de que você não vai ter tanta liberdade igual você pensa que vai ter. Então, é uma questão de ponderar o tempo inteiro, a se analisar e experimentar. Exato. Tentar. Eu acho que tem que tentar também. Sim, tem que tentar. Eu vou tentar. Tenta, cara. Vai lá, nem que for pra você quebrar a cara. Tenta. Porque você tem que colher experiências, né? Exato. Isso eu acho que já resume tudo. Eu me formei agora. Viva experiências. Eu acho que esse é o recado final que a gente poderia dar pra quem tá nos ouvindo agora e chegou nesse podcast assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu faço da minha vida? Eu acho que isso fica como um recado final aí de tipo, tenha as experiências que você quer, experimente, né? Experimente. Todas as áreas que for possível e estiver ao seu alcance, experimente. Eu poderia dar um recado aqui, final, que independente do teu momento, e se você escolhe ir para o lado da direita, o lado da esquerda, entenda que faça isso bem feito, sabe? Dá o teu melhor naquilo. Exato. Não é porque você não tá onde você quer ainda que você vai relaxar. E eu vejo muita gente nesse perfil às vezes, né? Que, eu tô aqui só por enquanto, tô nessa bosta dessa academia aqui, só até eu conseguir não sei o quê, porque eu não vejo a hora de sair daqui. Aí você faz o serviço porco. Cara, o universo vai retribuir porcamente com você também. Pode ter certeza disso. Então, assim, é igual eu dei o exemplo da aula de ginástica e tal. Cara, eu definitivamente, eu não era o melhor professor de ginástica. Mas de longe, eu tinha uns caras que eram muito melhor que eu. Mas eu tenho certeza que tu fazia o melhor. Nossa, eu estudava aquela parada, odiava aquele negócio, mas eu fazia o meu melhor. Então, assim, independente, está rolando bola na academia, você está começando o teu negócio, faz o teu melhor. Porque o universo vai reconhecer isso, as oportunidades vão magicamente, entre aspas, não existe mágica, aparecer para você. O universo te reconhece quando você dá o teu melhor. Simples. Sim, muito bom. Perfeito, muito bom. Nossa, perfeito, pessoal. Então, se você gostou desse episódio, se aqui clareou muita coisa para você, curte, compartilha, se inscreve no canal. E deixa aí sua sugestão, sua opinião, me fala o que mudou, o que você pensava. Comenta pra gente aí, que é gostoso a gente poder ler, né? Ver o pessoal interagindo. E a gente se vê na próxima. Beleza? Boa! Valeu, Tchau, gente. tchau, tchau. Tchau, tchau.